Em primeiro lugar, quero agradecer a Marquinhos, pastor Patrick, aí pelo convite, pela oportunidade. E como eu sempre digo, é sempre gostoso estar com vocês. Tenho contato com vocês já há muitos anos, não só aqui, mas lá no acampamento também. Sempre é uma oportunidade. E a oportunidade para falar, trazer um desafio aí para os pais e para todos os filhos. E quando eu olho para essa mocidade, quando eu faço um retrospecto na minha cabeça, tudo começou na minha vida, espiritualmente, na mocidade da IAB Saúde, em 1986, há muitos anos atrás. Foi aqui na mocidade da IAB Saúde que eu comecei a dar os primeiros passos, conhecendo a palavra de Deus. Foi aqui na mocidade da IAB Saúde que eu tive a oportunidade de conhecer grandes irmãos e grandes amigos que são amigos até hoje, depois de tanto tempo. Foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer uma gatinha linda, né, chamada Tânia, continua sendo gatinha, linda, e aqui nós nos conhecemos, aqui trabalhamos juntos, servimos a Deus juntos, e depois de 7 anos de oração, nós pudemos iniciar o nosso namoro, e depois de 3 anos nos casamos, e pela graça de Deus, depois que nos casamos, 3 anos depois, Deus nos deu o primeiro filho, Lucas, 3 anos depois, o Jonathan. Então aqui, nesta mocidade, os valores espirituais que hoje fazem parte da minha vida e da educação dos meus filhos, tudo começou na mocidade da Ação Bíblica da Saúde. E por isso que eu sou muito grato a Deus pelos princípios da palavra de Deus que eu aprendi aqui e que hoje eu e a Tânia, por aquilo que nós aprendemos, hoje nós podemos aplicar na educação dos nossos filhos. E a minha oração, nós temos aqui alguns pais, foi orado pelos pais, e a minha oração é que muito em breve, pela graça de Deus, vocês também venham se casar e Deus venha constituir a vocês também filhos, e vocês terão a oportunidade da paternidade, e vocês vão ver a grande bênção que é, mas também um grande desafio. E quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, um mundo caído por causa do pecado, e as consequências, e como Satanás tem trabalhado na destruição da família, nos relacionamentos entre pais e filhos, crises, problemas que vão sendo acumulados, onde não há perdão, onde não existe amor, e quantos lares estão sendo destruídos nos nossos dias. Eu não conheço a realidade de muitos lares que estão aqui. Não sei como tem sido o seu relacionamento com o seu pai. Como você tem tratado o seu pai. E nós que somos pais, né? Como nós, pais, também temos tratado e temos investido na vida dos nossos filhos. Eu quero iniciar mostrando um pequeno vídeo para vocês. Prestem atenção nesse vídeo. Leiam a legenda. Τι είναι αυτό? Τρασφουρίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργείτε μου.
Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργία για το αθώο μου αγοράκι. Eu sou filho. Muitas coisas que eu fiz quando eu era filho, antes de me casar, tem coisas que eu me arrependo profundamente. O meu relacionamento com os meus pais. Hoje eu sou pai. E eu sei que é um grande desafio. Todos os pais que estão aqui sabem o grande desafio que é a educação de um filho. Nós vimos nesse vídeo um pai, já velhinho, perguntando para o filho, o que é isso? E o filho respondendo e alterando a voz no final. E o pai busca uma agenda onde ele anotava o relacionamento com seu filho na sua infância. E o filho tem que ler aquilo que o pai fazia quando ele perguntava o que era aquilo, aquele pássaro. E como o pai o tratava, e como um contraste de como o filho hoje trata o seu pai. E os dias de hoje não são diferentes. E nós temos visto muito desses exemplos acontecendo nos nossos dias, em muitas famílias, em muitos contextos. Talvez isso tenha acontecido no seu contexto. Eu não sei como você tem tratado aos seus pais, qual tem sido o seu relacionamento com ele. Abram suas Bíblias para Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Tem um versículo que me chama muito a atenção aqui, e que tem sido a base da minha oração, pensando nos dias em que nós estamos vivendo e no nosso futuro, como pais, e vocês que um dia, pela graça de Deus, serão pais. Malaquias capítulo 4, versículo 6. O profeta Malaquias fala de um tempo futuro, daquilo que há de acontecer. Malaquias 4,6 diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos
a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta fala de um futuro, pensando na realidade da família, do relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Devemos clamar por esse tempo de restauração das famílias. E esse passo tem que começar a partir de mim, a partir de você. Seja eu pai, seja você filho. Desejando ardentemente ver a restauração da minha família, pois um dia vocês também constituirão famílias e terão filhos. E como será o seu relacionamento com os seus filhos? A relação entre pais e filhos e pais deve estar embasada na palavra de Deus. Por isso que eu iniciei dizendo que muitas das coisas que eu aprendi no meu tempo de mocidade, nesta igreja, o valor que essa igreja sempre deu à palavra de Deus, e hoje a alegria de poder investir nos meus filhos com base naquilo que eu aprendi da palavra de Deus. É interessante que a palavra de Deus diz que o coração dos pais devem estar convertidos aos filhos e o coração dos filhos devem estar convertidos ao dos seus pais. Deve existir uma volta dos filhos para os pais e uma inclinação de amor, reverência e obediência. Hoje, cada vez mais, não existe mais respeito, não existe mais honra para os seus pais, não existe mais obediência. Pensando no relacionamento dos filhos. É claro que nós, pais, nenhum dos que estão aqui, nenhum de nós somos perfeitos. Nós também falhamos, nós também erramos no relacionamento com os nossos filhos. E nós temos que reconhecer isso, pedir perdão a Deus e pedir a ajuda de Deus para investir de maneira correta na vida dos nossos filhos, para que eles possam olhar para o nosso exemplo e um dia também, ao constituírem as suas famílias, ter os seus filhos pela graça de Deus, eles possam se lembrar daquilo que aprenderam da palavra de Deus. Os filhos precisam honrar os pais, amá-los, tratá-los com dignidade e respeito. A autoridade que os pais têm sobre os filhos não vem deles mesmos, mas procede de Deus. Resistir a esta autoridade é resistir à autoridade de Deus. Filhos, se você resiste à autoridade do seu pai, você está resistindo à autoridade de Deus. Se você nasceu no contexto dessa família, porque Deus quis, porque Deus tem um propósito para a sua vida no contexto da sua família. Quem zomba da palavra de Deus não vai ficar impune. Deus fala das consequências para aqueles que zombam, daqueles que não valorizam o ensinamento da palavra de Deus. A desobediência aos pais, portanto, é um pecado grave que atrai maldição sobre os filhos e encurta os seus dias na terra. Honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que se prolongue os teus dias na terra. Isso é promessa da parte de Deus. A desobediência aos pais é tão grave aos olhos de Deus que ele pune aqueles que não tratam com honra e respeito. Lembre-se, da mesma forma que você trata seus pais, você gostaria que no futuro os seus filhos te tratassem da mesma forma? Lembre-se, seus pais não são perfeitos. Se houve algum relacionamento, algum atrito, alguma dificuldade, a palavra de Deus fala que você tem a oportunidade de procurar os seus pais, independente se ele seja convertido ou não, e poder restaurar este relacionamento. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos seus pais. Um relacionamento que Deus almeja. E quando o profeta Malaquias fala desse futuro, quando ele ora pensando nesse futuro, Senhor, traga
esta conversão no coração dos filhos e no coração dos pais, pensando nos dias dos nossos dias, em que nós estamos vivendo. Se você olhar também aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, olhe lá. Eu creio que esses dias em que o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele escreveu há quase 2000 anos atrás, esses dias são muito parecidos com aquilo que Paulo escreveu. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Preste atenção, filhos, nestes versículos. Aquilo que o apóstolo Paulo também fala de um futuro, daquilo que iria acontecer. E aí você pode chegar à conclusão, será que não são os dias em que nós estamos vivendo? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. O apóstolo Paulo fala de um futuro e daquilo que iria acontecer no mundo em que nós vivemos. Filhos desobedientes, ingratos. Queridos, uma das coisas que para mim dói bastante no meu coração, uma das coisas é a ingratidão. Gente, como dói a ingratidão. Se você já sofreu da ingratidão, você sabe o que é. Como dói. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, seja em qualquer área, seja na área da família, seja na área do trabalho, seja na área da escola, não importa. E a palavra de Deus fala que o final dos tempos, uma das características das pessoas era a ingratidão, a desobediência, a irreverência, zombadores, que humilham, que muitas vezes fazem piadas a respeito dos seus pais, para os colegas, ou na frente de outras pessoas, muitas vezes acabam que humilhando seus pais na frente dos outros. Filhos que quando são pequenos gostam de andar de mão dada com o pai. Na medida que ele se torna adolescente, quando ele chega na escola, fala: pai, você fica na esquina, né? Daqui, agora eu vou sozinho. Vergonha dos pais. Não querem os pais por perto. E o apóstolo Paulo fala desses tempos difíceis. Agora você, jovem cristão, será que você entra nas características aqui narradas pelo apóstolo Paulo? Se tem alguma dessas áreas em que Deus tem tocado o seu coração, Deus te dá a oportunidade para você colocar em ordem a sua vida, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com os seus pais. Filhos convertidos aos pais e pais convertidos aos seus filhos. Eu quero apenas ler alguns versículos em Provérbios. Provérbios é um livro que fala muito do relacionamento pais e filhos, filhos e pais. É um dos livros que eu gosto muito e aplico muito na minha família, esses princípios de Provérbios. Nós vamos, abram lá em Provérbios, nós vamos olhar para alguns versículos deste precioso livro que traz princípios do nosso viver, do nosso relacionamento. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Provérbios capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento.
Como é precioso saber que Deus nos deu 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Se já com uma boca, se já faz um estrago tão grande, imagina se tivesse 2 bocas e uma orelha só. Mas Deus te deu 2 orelhas para você saber o quê? Ouvir. E sabe, meus queridos, nós muitas vezes temos que reconhecer, nós não sabemos ouvir. Muitos dos conselhos dos nossos pais entram aqui e saem por aqui. E eu lembro de algumas situações em que eu quebrei a cara, sabe por quê? Porque eu não ouvi o conselho dos meus pais. E lá na frente eu tive que reconhecer, caramba, né? Parece que minha mãe sabia, parece que meu pai sabia, né? Mas por quê? Porque eu não soube ouvir. E aqui a palavra de Deus fala, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos ao conhecer o entendimento. Um outro versículo, aí no versículo 20 do capítulo 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Novamente, inclina o teu ouvido ao conselho, à orientação. Capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato, ou outra tradução, tolo, é a tristeza de sua mãe. O filho sábio alegra. E meus queridos, quando uma das coisas que alegra o coração de um pai, e todos os pais que estão aqui podem dizer com 100% de garantia, uma das coisas que mais alegra o coração de um pai, sabe o que é? A obediência. Isso é uma coisa que não tem preço. A obediência. E a obediência, ela não é para ser obedecida 3, 4 dias depois da ordem. A palavra de Deus fala de obediência imediata. Você entendeu, você obedece. Mas eu me lembro, quando filho, quanta dificuldade eu tinha de obedecer. E eu vejo que todos os filhos, os meus filhos também lutam com isso também. Porque isso não vai contra a nossa natureza. A nossa natureza, ela não quer obedecer. A nossa velha natureza, ela quer desobedecer. Mas o conselho da palavra de Deus é, filho, ouça. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo e insensato é tristeza. E quantos pais, quantas mães estão chorando pelos seus filhos? Quantos pais e mães essa noite não vão dormir? Sabe por quê? Porque não sabem onde estão os seus filhos. Quantos pais estão chorando porque os seus filhos estão nas drogas? Quantos pais e mães estão chorando pelos seus filhos porque eles estão se embriagando, caindo, bêbados, e já estão começando no alcoolismo, na bebida, já cedo. Hoje todo tipo de droga. Muitos pais choram pelas companhias em que os seus filhos estão andando. Muitos pais estão chorando porque os filhos não permitem que eles olhem aquilo que eles estão navegando na internet. Muitos filhos estão proibindo seus pais de entrarem até nos seus quartos. Essa é a realidade dos nossos dias. E o filho tolo e insensato tem sido a tristeza de muitos pais nos nossos dias. Capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão.
aquele que zomba, aquele que escarnece, aquele que fica dando risada do conselho do pai. O pai dá um conselho, o pai vira as costas, besteira, né? Meu pai já é ultrapassado, meu pai não entende, ele não compreende. Meu pai viveu na era dos dinossauros. Hoje é uma outra realidade, né? Hoje é outro papo. O linguajar muda. Muitas vezes estou conversando com os meus filhos, hoje uma palavrinha que eles usam muito, tipo, pai. Sabe o negócio? É tipo. Então, tipo, né? É engraçado a conversa dos adolescentes hoje, e eu me divirto com eles. Mas, queridos, o filho sábio ouve a instrução dos pais. E o último, tem muitos versículos aqui em Provérbios. Um outro versículo, 22:6. Depois vocês podem fazer aí da sua hora silenciosa e estudar um capítulo por dia. Tem 31 capítulos. Aí você, filho, vai marcando. Todas as vezes que aparece a palavra filho, pinte na sua Bíblia. Toda vez que aparecer a palavra filho, pinte. A palavra pai, mãe, pinte de outra cor. Você vai ver quanta lição preciosa o livro de Provérbios tem para os filhos. 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu nasci num lar onde os meus pais não eram cristãos. Eu e o meu irmão Ivair, nós viemos conhecer o Evangelho em 86. Nós crescemos num lar idólatra, cheio de idolatria, né? Espiritismo, catolicismo e tantas outras coisas mais. E nós não tivemos bases na palavra de Deus, nenhuma. Mas isso não quer dizer que o meu pai e minha mãe não nos ensinaram valores preciosos, de respeito, de obediência, de trabalhar, de ajudar em casa. Muitos princípios preciosos. Conheci o Evangelho com 14 anos, por isso que muito daquilo que eu aprendi da palavra de Deus, esse tesouro que Deus deixou, hoje eu aplico na vida dos meus filhos. E hoje meus filhos têm o privilégio de crescer aprendendo, para que lá no futuro eu possa ver, pela graça de Deus, eles aplicando na vida dos meus netos, se Deus permitir que nós tenhamos netos. Aplicando esses princípios. Então ensina a criança no caminho que deve andar. Um princípio, um conselho precioso, para que ele possa andar nos caminhos do Senhor e não se desviar. Esse versículo não está dizendo que mesmo que o seu filho, desde criança, aprenda a andar nos caminhos do Senhor, isso não quer dizer que ele não vá fazer suas escolhas na sua adolescência e na sua juventude. Por isso que nós temos que orar, clamar e separar tempo no relacionamento com os nossos filhos. Eu quero convidar a Tânia, ela vai ler a carta de um filho no relacionamento com o seu pai. E depois eu quero concluir com vocês esta mensagem e este encorajamento. Dia dos Pais é um dia especial na vida de todos nós. Dia de dar e receber presentes, beijos, abraços, expressões de afeto. Lembro-me perfeitamente do último presente dado ao meu pai. Naquele 13 de agosto de 1995, com meu pai internado em um hospital em estado quase terminal, perguntei a mim mesmo: que presente daria ao meu velho? Um pijama, uma sandália? Não tinha opções. Meu pai já não podia mais levantar da cama, vitimado pelo câncer. Confesso que fiquei angustiado com a situação. Com o coração pesado, me dirigi para o hospital, sem nenhum embrulho nas mãos. Sabia que aquele seria o último dia dos pais que passaria com ele. Entrei no quarto, um tanto quanto triste, e vi aquele semblante já bastante abatido, cansado pelas lutas com a doença que consumia seus ossos. Mas logo pude perceber qual poderia ser o meu último presente. Sua barba, ainda por fazer, era uma oportunidade perfeita para expressar o meu afeto naquele dia. Com carinho comecei a fazer-lhe a barba. Cada ato era um presente que lhe oferecia.
Eu já estava acostumado com aquilo, mas aquele dia foi diferente. Depois de terminado, passei a loção, enxuguei o seu rosto e beijei a sua face e falei que aquele dia era o Dia dos Pais. 13 dias depois, meu pai veio a falecer. Passados quase 2 anos, aquele gesto me faz pensar que foi o presente mais significativo que dei ao meu pai. Nunca esquecerei daquela tarde, naquele quarto de hospital. O meu último presente não teve um embrulho especial, não foi comprado em um shopping, não paguei nada por ele. Aquele foi um presente do coração, da alma. Às vezes, os melhores presentes não custam nada, apenas um gesto de amor, um abraço gostoso, uma palavra de carinho, um silêncio solidário, um olhar de ternura, um elogio sincero. São presentes que nascem em um coração que ama. No Dia dos Pais, procure esses presentes que estão escondidos no fundo do seu coração. Procure presentear o seu pai com perdão, sua aceitação. Nossos pais não são perfeitos. Com um abraço, uma declaração de amor, uma palavra de gratidão. Tenha certeza que o seu pai vai gostar, mas você será o maior beneficiado. Você se tornará mais gente, mais humano, mais parecido com Cristo. Ele, que através de gestos de amor, toques de bondade, evidências claras de humildade, soube conquistar corações. A você, papai, nossos parabéns. Que você valorize mais esses presentes. A você, filho, desejo que tenha muitos dias dos pais e que cada um desses dias, bem como os demais, seja uma eterna e doce recordação, independentemente das circunstâncias. Carta de um filho narrando o seu último dia dos pais. Pode ser que esse seja nosso último dia dos pais. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, nem conosco que somos pais, nem com vocês que são filhos. E eu creio, meus queridos jovens, que Deus está dando para você hoje uma grande oportunidade de restauração. E eu clamo por vocês, filhos, a se voltarem para Deus e converterem também os seus corações aos seus pais. Não somente a Jesus Cristo, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, mas converter o seu coração, se voltar num relacionamento sincero com os seus pais. Não seja você um impedimento da ação do Espírito Santo no seu lar e na nossa igreja. Não endureça o seu coração. Não fuja de Deus. Não arranje justificativas para continuar no erro, continuar desobedecendo, desprezando, desonrando os seus pais. Humilhe-se diante do Senhor e Ele exaltará você. Honre a Deus e a seus pais e Deus honrará você. Você pode ser uma bênção na sua casa. Talvez o seu pai ainda não é convertido. Talvez o seu testemunho o afastado mais de Deus do que o aproximado de Deus. E você tem uma grande oportunidade não só de orar por ele, mas também uma grande oportunidade, através do seu testemunho diante do seu pai, de aproximá-lo de Jesus Cristo e que ele veja Jesus Cristo através dos seus atos. Não arranje justificativas para viver no erro, continuar vivendo no erro. Você pode ser motivo de louvor de seus pais e não a causa de lágrimas e gemidos. Quantos pais em lágrimas e gemidos pelos seus filhos. Você pode ser um filho ou uma filha abençoado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Sua casa pode ser mais feliz por causa do seu testemunho, da sua obediência e de viver os princípios da palavra de Deus no seu lar. Experimente esta qualidade de vida superior.
Não se contente em nada menos do que consagrar o melhor que você tem a Jesus. Seja sábio, ouça a voz de Deus e desfrute dessa vida abundante que Ele quer lhe dar. Filhos convertidos aos pais e pais convertidos aos filhos. Como está o seu relacionamento hoje com os seus pais, com o seu pai? Pai, como está o seu relacionamento hoje com os seus filhos? É um relacionamento estreito, de companheirismo, de sinceridade, de amor? Ou há uma lacuna, uma brecha, uma rachadura que está se abrindo e está te distanciando do seu relacionamento com os seus filhos? E Deus te dá a oportunidade para você novamente se voltar a Deus e a um relacionamento sincero com os seus filhos.